Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Logo após as 16 horas de sábado, 20 de fevereiro de 2016, um homem chamado Matt Mellon estava se preparando para ir à casa de um amigo em sua cidade natal, Kalamazoo, Michigan. Como Matt pretendia beber álcool naquela noite, ele tomou a decisão responsável de pegar um táxi até seu destino. Pegou seu celular, abriu o popular aplicativo de transporte Uber e solicitou um carro. Às 16 horas e 21, um funcionário da Uber, dirigindo um Chevrolet Equinox prateado, parou em frente ao apartamento de Matt. Ele entrou no carro, cumprimentou o motorista, e a viagem começou. Mais tarde, Matt diria que o motorista não era particularmente simpático, mas isso não lhe causou preocupação, e a jornada seguiu. Em determinado momento, durante o trajeto, Matt notou que o motorista do Uber recebeu uma ligação via fone de ouvido Bluetooth. Embora ele não pudesse ouvir o que estava sendo dito, Matt assumiu que a ligação não era boa, pois, logo depois de desligar, o motorista começou a dirigir de forma extremamente errática. A princípio, Matt permaneceu em silêncio, mas quando o motorista entrou na pista contrária, passou por cima de um canteiro, ignorou um sinal de pare e raspou contra um Ford Taurus, ele ficou compreensivelmente apavorado. Matt pediu ao motorista que diminuísse a velocidade, mas seus apelos foram ignorados. O terror de Matt aumentou rapidamente até que ele começou a implorar para que o homem parasse e o deixasse sair, mas, novamente, seus pedidos foram ignorados. Matt teve que esperar até que o motorista fosse forçado a parar, momento em que ele saltou pela porta traseira e ligou para o 911. Matt forneceu às autoridades locais todas as informações que pôde sobre o motorista e a placa do carro, sentindo-se abalado e indignado com a experiência. No entanto, Matt não fazia ideia de quão sortudo tinha sido por estar vivo, já que o motorista era Jason Brian Dalton, um homem cuja violenta descida à loucura estava apenas começando. Jason Brian Dalton nasceu em 22 de junho de 1970, em Greenfield, Indiana. Pouco se sabe sobre seus primeiros anos. Sabe-se que ele frequentou o Kalamazoo Valley Community College, graduando-se em dezembro de 1992 com um diploma técnico em aplicação da lei. Contudo, por algum motivo, Dalton não seguiu com o sonho de se inscrever no programa da Academia de Polícia da escola. Em 1995, Dalton casou-se com Carol, que mais tarde daria à luz aos 2 filhos do casal. Dalton sustentava sua jovem família com empregos na BMW, primeiro como mecânico e depois como regulador de seguros. Colegas de trabalho descreveram como um cara legal e um bom homem de família, embora também fosse conhecido por ter um temperamento curto. Um ex-colega, que trabalhou com Dalton em uma empresa de seguros, lembra de um incidente em que Dalton começou a gritar furiosamente com um cliente pelo telefone, batendo o aparelho antes de andar pelo escritório, claramente tomado por uma raiva intensa. Seus colegas disseram que ele e outros funcionários acharam o comportamento alarmante, mas Dalton mais tarde pediu desculpas, dizendo que estava tendo um dia ruim, o que aparentemente tranquilizou a equipe. Não se sabe quanto tempo antes de seu surto mental isso aconteceu, mas a loucura de Dalton se manifestaria em coisas muito piores do que apenas dirigir de forma errática. Às 17 horas e 42, Tiana Carruthers, de 25 anos, estava caminhando perto do complexo de apartamentos de Richland Township quando um Equinox prateado parou agressivamente ao lado dela. Dalton estava no banco do motorista. A mulher disse que ele a chamou por um nome que ela não reconheceu, mas quando ela se virou para informá-lo de que ele havia se enganado, foi recebida por uma rajada de tiros de uma pistola. Ela foi atingida 4 vezes no braço esquerdo, nas pernas e nas costas. Apesar do pavor que sentia, Tiana foi esperta o suficiente para fingir estar morta, na esperança de que o atirador fosse embora. E funcionou. Satisfeito por acreditar que a havia matado, Dalton acelerou e fugiu, atravessando um semáforo vermelho e colidindo com outro veículo enquanto escapava da cena. Carruthers sobreviveu ao ataque, mas seu braço esquerdo teve que ser reconstruído cirurgicamente.
Nesse ponto, algo muito bizarro ocorreu, sugerindo que Dalton talvez tivesse escorregado para um mundo de fantasia próprio. Depois de disparar contra a mulher em Richland Township, Dalton foi encontrar sua esposa e filhos na casa de seus pais, em Comstock Township. Lá, ele explicou que seu Equinox havia sido danificado por um motorista de táxi descontente, que também havia disparado contra ele, furioso por seu negócio estar sendo ameaçado pela Uber. Embora Dalton tenha assegurado à sua esposa que a matriz da Uber estava lidando com o incidente, ele também lhe deu uma pistola Taurus 9mm, dizendo que ela poderia estar em grave perigo sem ela. Ele instruiu Carol a não ir trabalhar, não levar as crianças à escola e não sair de casa a menos que fosse uma emergência. Carol implorou por mais respostas, mas parece que Dalton disse a ela que mantê-la no escuro era o jeito de mantê-la segura e que ele daria mais explicações quando a crise passasse. Ele então trocou de veículo, levando o Chevrolet HHR preto de sua esposa. Incrivelmente, após quase matar uma mulher em algo que mais parecia um tiroteio de carro, Dalton continuou aceitando solicitações de corridas usando a versão de motorista do aplicativo da Uber. Aqueles a quem ele deu carona durante esse período disseram que não havia nada de estranho no comportamento de Dalton, ele era cordial, amigável e dirigia com toda a segurança. Até que, pouco depois das 22 horas, Dalton chegou a uma concessionária de veículos que em Kalamazoo. De acordo com uma testemunha, que estava olhando veículos junto com seu namorado de 17 anos, Tyler Smith, e o pai dele, Richard, de 53 anos, foram abordados por um homem estranho que perguntou que tipo de carro eles estavam procurando. O homem não parecia ser um vendedor, então os dois homens responderam com certa confusão. No entanto, enquanto respondiam, o homem puxou uma arma e disparou 18 tiros com um pente estendido, atingindo Tyler e Richard. A testemunha correu para se proteger, enquanto outra pessoa, em um estacionamento do Burger King do outro lado da rua, pegou o celular e filmou o atirador fugindo da cena. O veículo em questão era o Chevrolet HHR preto, com Jason Dalton ao volante. 10 minutos depois, Dalton parou no estacionamento de um restaurante Cracker Barrel, no Texas Township, a apenas 8 quilômetros de distância da concessionária Kia. Quando ele parou, 4 pessoas em 2 carros diferentes tentavam sair do estacionamento. Dalton recarregou sua arma, mirou e atirou. Uma testemunha observou Dalton sair do veículo logo após o tiroteio e se aproximar de um dos carros que ele havia alvejado. De acordo com essa testemunha, Dalton fez uma pergunta a uma passageira ferida e, quando ela respondeu, ele a executou com um único tiro na cabeça. Até hoje, não se sabe qual foi essa pergunta, mas é provável que Dalton a tivesse matado independentemente da resposta. Não havia lógica em sua loucura, ele desejava apenas matar. A jovem Abigail Cobb, de 14 anos, também foi baleada nesse incidente, com um tiro arrancando uma parte de seu crânio. Ela passou por várias cirurgias de emergência e, milagrosamente, sobreviveu ao ataque, embora tenha perdido sua avó adotiva, Barbara Altorne, de 68 anos, no processo. Após os 2 assassinatos, os centros de despacho dos serviços de emergência de Kalamazoo foram inundados com chamadas relatando os tiroteios. A cidade rapidamente se deu conta de que estava enfrentando uma situação extremamente perigosa com um atirador ativo em movimento. Graças às câmeras de segurança recém-instaladas na concessionária Kia, o Departamento de Segurança Pública de Kalamazoo conseguiu divulgar descrições precisas tanto de Dalton quanto do veículo que ele estava usando. A polícia entrou em ação rapidamente, tentando localizá-lo e prendê-lo. No entanto, incrivelmente, Dalton continuou aceitando corridas pelo Uber, mesmo sendo alvo de uma intensa caçada policial. Às 0h04, ele pegou 3 passageiros e os deixou em um dormitório no campus da Universidade Western Michigan. Esses passageiros mais tarde contaram à polícia que Dalton não era muito amigável, mas também não fez nada que levantasse suspeitas. Minutos depois, às 0h12, Dalton deu uma carona a 4 pessoas até o hotel onde estavam hospedadas. Durante a viagem, um dos hóspedes estava navegando nas redes sociais e viu as notícias dos recentes tiroteios. Ele leu a descrição do atirador e do veículo que ele dirigia,
notando com um misto de diversão mórbida que estavam em um carro parecido, com um motorista de aparência semelhante. Você não é o atirador, né? Perguntou o passageiro a Dalton, que respondeu apenas não. Cerca de 20 minutos depois, às 0h36, um sargento da polícia do condado de Kalamazoo avistou um Chevy HHR preto deixando passageiros. Ele seguiu o veículo, verificando a placa que correspondia à do suspeito. O sargento solicitou reforços antes de agir. 4 minutos depois, ele e outro oficial realizaram uma abordagem ao veículo de Dalton. Quando se aproximaram, perceberam que Dalton parecia estar pegando algo debaixo do assento. Os policiais avançaram rapidamente, abriram a porta do carro e o arrastaram para fora, jogando-o no chão. Somente após algemá-lo, perceberam que Dalton estava usando um colete à prova de balas. Uma busca subsequente no carro revelou que ele estava em posse de 2 pistolas 9mm, uma Walther P99 e uma Glock 19, ambas sem licença. Além disso, 15 armas de fogo longas foram encontradas em sua casa, indicando que Dalton estava preparado para um confronto sangrento e prolongado com as autoridades. Logo após a prisão de Dalton, o presidente americano Barack Obama elogiou a polícia de Kalamazoo e prometeu total apoio das autoridades federais na investigação. O governador Rick Snyder expressou sua tristeza e condolências às famílias das vítimas pelo Twitter. O chefe de segurança da Uber, Joe Sullivan, também emitiu um comunicado dizendo: "Estamos horrorizados e de coração partido pela violência sem sentido em Kalamazoo, Michigan. Nossos corações e orações estão com as famílias das vítimas deste crime devastador e com aqueles que estão se recuperando de ferimentos. Já entramos em contato com a polícia para ajudar na investigação da maneira que pudermos." 2 dias após sua prisão, Dalton foi acusado de 6 homicídios em primeiro grau. Ele voltou ao tribunal em maio do mesmo ano, interrompendo o depoimento de Tiana Carothers com uma série de declarações indecifráveis. Carothers caiu em prantos, e Dalton foi retirado à força do tribunal, retornando apenas via videoconferência ao vivo de sua cela. Apesar de seu comportamento hostil inicial, em 7 de janeiro de 2019, Dalton declarou-se culpado de todas as acusações e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, a ser cumprida na Wax Correctional Facility. Até hoje, não está claro por que Jason Dalton escolheu matar 6 pessoas naquela fatídica noite de fevereiro. Ele nunca deu entrevistas à mídia e jamais tentou explicar seu comportamento. Contudo, uma coisa é certa: durante os procedimentos pré-julgamento, ficou evidente que os advogados de Dalton planejavam usar a defesa de insanidade. Em junho de 2016, ele passou por uma avaliação psiquiátrica de 60 dias, realizada pelo Michigan Center for Forensic Psychiatry, em Saline. Essa avaliação deveria ser concluída em 15 de agosto, mas, 3 dias antes, os psiquiatras anunciaram uma extensão inesperada de 6 semanas. Quando essas 6 semanas adicionais terminaram, os psiquiatras declararam que a avaliação ainda era inconclusiva, e Dalton foi considerado apto para ser julgado novamente. Não está claro por que a avaliação foi prolongada por tanto tempo. Pode ser que os advogados de defesa de Dalton quisessem mantê-lo detido até que ele pudesse enganar os médicos para parecer insano, mas também é possível que Dalton e seus motivos tenham se mostrado completamente indecifráveis, sendo suas escolhas de momento e vítimas tão aleatórias que não se pode entender o motivo por trás de sua onda de violência. Samantha Josephson, de 21 anos, cresceu em Robbinsville, Nova Jersey, como filha de Seymour e Marcy Josephson. Enquanto estudava ciências políticas na Universidade da Carolina do Sul, Samantha fez intercâmbio em Barcelona e planejava cursar a Escola de Direito da Universidade Drexel após sua formatura em 2019. Samantha era uma jovem cheia de potencial, inclusive com chances de ganhar uma bolsa parcial na Universidade Rutgers, mas todos os seus sonhos foram brutalmente interrompidos após cometer um erro fatal. Na noite de 28 de março de 2019, Samantha saiu para beber com amigos no bar Bar Dog, no centro de Colômbia. Por volta das 2 horas da manhã, o grupo decidiu encerrar a noite.
Como muitos de nós já fizemos antes, Samantha pegou seu celular e chamou um Uber. 9 minutos depois, câmeras de segurança do bar de Dog registraram a chegada de um Chevrolet Impala preto. Samantha saiu do bar, entrou no veículo e cumprimentou o motorista. O homem ao volante se chamava Nathaniel Holland. Embora não tenha dito nada quando Samantha entrou no carro, ele não estava esperando por nenhum passageiro. O carro em que Samantha entrou não era o seu Uber. Ela havia confundido o veículo, por estar bêbada, com o carro que havia solicitado. Seria de se esperar que Holland informasse do erro e pedisse para que ela saísse, mas isso não aconteceu. Ele simplesmente travou as portas, prendendo Samantha no carro, e saiu dirigindo. Não está claro se Samantha percebeu seu erro antes de Holland parar o carro, mas, em algum momento, ele estacionou o Impala, sacou uma faca e iniciou um ataque brutal e prolongado contra a apavorada Samantha. Usando uma faca de lâmina dupla, Holland a esfaqueou 120 vezes. Ela tentou se defender, mas estava presa e Holland estava armado. Além dos ferimentos defensivos terríveis, Holland também esfaqueou Samantha na cabeça com tanta força que a lâmina perfurou seu crânio e atingiu o cérebro. No entanto, o golpe fatal parece ter sido quando ele a esfaqueou na carótida, uma das principais artérias que levam sangue ao cérebro. Samantha sofreu ferimentos no rosto, pescoço, ombro, tronco, costas, pulmão, perna e pés, morrendo em 10 a 15 minutos devido à perda de sangue. Holland então descartou o corpo de Samantha em um campo em Museo, onde foi encontrado por caçadores de perus locais na manhã seguinte. Quando as colegas de quarto de Samantha perceberam que ela não havia retornado para casa, ficaram profundamente preocupadas. A polícia agiu rapidamente, rastreando seu último paradeiro conhecido até o bar de Dog Bar e o Chevrolet Impala de Nathaniel Holland. Os policiais eventualmente encontraram Holland enquanto ele dirigia, e, durante uma tentativa de parada de trânsito, ele saltou do veículo e tentou fugir. Dentro do carro de Holland, os oficiais encontraram um recipiente de água sanitária, lenços germicidas e um frasco de limpador de vidros. Mas talvez a prova mais incriminadora tenha sido o celular de Samantha, que Holland imprudentemente decidiu manter. Ele foi preso, interrogado, e amostras de tecidos foram recolhidas. Perturbadoramente, os tecidos sob as unhas de Holland testaram positivo para o DNA de Samantha, indicando que o que ele fez após matá-la foi intenso o suficiente para que partículas da pele dela ficassem incrustadas sob suas unhas. Holland foi rapidamente acusado de sequestro e assassinato, e ficou evidente que Samantha não foi sua primeira vítima de sequestro. Em outubro de 2018, ele havia sequestrado uma mulher em um semáforo, sendo extremamente violento durante o crime, agredindo-a e ameaçando-a antes de irem até um caixa eletrônico para quase esvaziar sua conta bancária. Em julho de 2021, Nathaniel Holland foi considerado culpado de sequestro e assassinato, sendo sentenciado à prisão perpétua. O juiz, um veterano da área jurídica, afirmou que o assassinato foi talvez o mais cruel e severo que ele já havia visto, negando o pedido de clemência de Holland, e é fácil entender o porquê. Holland demonstrou um comportamento predatório horrível. Quando um estranho acidentalmente entra no carro de alguém, a maioria das pessoas com bom senso simplesmente riria da situação, talvez ficando irritada se estivesse de mau humor. Mas, para Holland, a entrada acidental de um estranho no banco de trás de seu carro gerou pensamentos nada menos que sanguinários. Samantha Josephson cometeu um erro honesto e simples, e Nathaniel Holland a fez pagar com sua vida. Dirijo para o Uber há alguns anos, e eu estava planejando parar no início de 2020, mas, bem, você sabe o que aconteceu. As pessoas começaram a evitar o transporte público como a peste, com o trocadilho totalmente intencional, então não fazia muito sentido mudar de profissão naquele momento. Eu ainda estou dirigindo hoje, o que significa que já estou oficialmente no Uber por 3 anos e 4 meses até outubro. Nesse tempo, acredito que já dei carona para literalmente milhares de pessoas diferentes, de todo tipo, os bons, os maus e os feios. Já postei várias histórias sobre as corridas mais interessantes nos fóruns como r/Made Me Smile e r/Off My Chest.
mas nunca tive a chance de responder a perguntas como essa antes. Eu não gosto muito de falar sobre os passageiros mais assustadores ou loucos que já transportei, e espero que, ao final disso, você entenda por quê. Aqui estão alguns dos piores, mais assustadores ou, de forma geral, passageiros mais aterrorizantes que já transportei. A primeira dessas corridas assustadoras envolveu dois caras com aparência óbvia de gangsters, carregando um pacote bastante suspeito. O tempo todo eles falavam em sussurros no banco de trás, soltando risadinhas maliciosas de vez em quando. Eu não conseguia ouvir exatamente o que diziam, mas em um momento cometi o erro de fazer contato visual com um deles. Ele tinha tatuagens no rosto, e quando nossos olhares se cruzaram, tanto ele quanto o amigo dele ficaram em silêncio. Então, ele perguntou: "Você já se meteu em algum problema?" Tínhamos mais ou menos a mesma idade, e eu podia sentir que ele estava me avaliando com aquela pergunta, tentando ver se eu daria uma resposta covarde ou não. Eu só respondi com um não, tentando me engajar o mínimo possível. Na verdade, eu nem teria aceitado a corrida, mas a foto do perfil que ele usava era de antes das tatuagens. Dava para perceber que era a mesma pessoa, mas claramente ele tinha me enganado. Esse cara agiu como se eu tivesse dado a resposta oposta, porque ele emendou: "Você já teve que atirar em alguém?" Eu nem carrego uma arma no carro, muito menos já precisei atirar em alguém. Então, mais uma vez, respondi com uma palavra: "Não." Ele e o amigo acharam isso hilário, e começaram a conversar de novo no banco de trás, até que o cara disse: "É bom atirar em alguém, quer dizer, dá uma sensação de poder." Naquele momento, comecei a ficar nervoso. Eu não achava que eles iam fazer algo, mas definitivamente queria que a corrida terminasse o mais rápido possível. Eu não tinha ideia de até onde essa situação ia escalar, e como disse antes, se eu tivesse qualquer suspeita, nunca teria pego essa corrida. Paramos em um semáforo vermelho, e vi um dos caras se mexendo no banco de trás, tirando algo da bolsa que estavam carregando. Mas, como falei, eu não suspeitava que fariam o que fizeram. Quando o semáforo ficou verde e comecei a andar novamente, ouvi o cara mais falante rindo, mas parecia mais perto do que antes. E, então, senti algo frio e metálico pressionando a parte de trás da minha cabeça. Eu sabia exatamente o que era, nem precisei ouvir o som do cão do revólver sendo puxado. Não lembro exatamente o que ele disse, mas era algo do tipo: "Se eu te der um tiro agora, nessa velocidade, você acha que nós também morreríamos?" Não sei quanto tempo levei para responder, poderia ter sido segundos, mas parecia uma eternidade. Eu estava estranhamente calmo, pensando que talvez fosse morrer naquela noite. Sim, meu coração estava disparado, mas um instinto de sobrevivência tomou conta de mim, e pensei: se eu vou, todos vamos. Então, quando o velocímetro marcava 80 km/h, simplesmente respondi: "Sim, nessa velocidade, vocês não sobreviveriam." Eu ainda senti o revólver pressionando a minha cabeça enquanto eles riam, e o cara só tirou a arma quando passei em um sinal vermelho. Ambos acharam isso igualmente hilário, mas percebi que o cara que me ameaçou tentou manter a postura ao dizer: "Relaxa, foi só uma brincadeira, mano." Mantive a velocidade até chegar ao destino deles, ainda tremendo. O cara das tatuagens já havia guardado a arma e, antes de sair, me deu um sorriso arrogante e disse: "Fique fora de problemas." Depois que saíram, esperei alguns minutos até que eles atravessassem a rua e entrassem em uma bodega. No momento em que desapareceram de vista, liguei para a polícia. Eles chegaram em poucos minutos, e no começo, nem percebi que eram policiais. Vi dois homens armados saindo de um carro disfarçado, e só notei as insígnias em seus pescoços depois. Eles foram inteligentes, não invadiram o local para pegar o cara. Esperaram ele sair, com as mãos cheias de salgadinhos e um refrigerante, e o prenderam sem nem disparar um tiro. Alguns podem me chamar de dedo duro, mas eu os chamo de idiotas. Uma coisa é esses caras atirarem e se matarem entre eles, mas ameaçar civis é algo que não aceito. Eu não sou um durão, só odeio valentões, e sempre odiei.
Agora, a próxima situação que me vem à mente foi mais triste do que qualquer outra coisa. Quando peguei essa mulher, ela estava chorando, claramente muito angustiada. Tentei ser respeitoso, ofereci um lenço de papel, mas fora isso, fiquei em silêncio durante o trajeto. No meio da corrida, ela recebeu uma ligação. Eu não queria escutar, mas às vezes é impossível não ouvir, ainda mais quando você abaixa o volume do rádio para a pessoa falar. Não havia nenhum outro som além do barulho do trânsito lá fora. Conforme ela falava, percebi que, provavelmente, era o marido dela, o ex-marido, com quem ela havia tido uma discussão recente. Não consegui entender exatamente o motivo da discussão, mas parecia que o marido estava fazendo a maior parte da falação, enquanto ela só dizia coisas como: "Não, Tom, você não pode fazer isso. Tom, eu não vou aceitar isso." Ela tentava argumentar, mas ele a interrompia. Quando estava começando a parar de prestar atenção, ela de repente gritou: "Tom, se você fizer isso, eu machuco as crianças." Na hora, achei que tinha ouvido errado. Fiquei pensando: não é possível que ela tenha dito isso. Mas, logo depois, ela repetiu a frase, e a discussão terminou. Pelo que entendi, ela venceu a discussão com essa ameaça. Pouco depois, ela desligou o telefone. Não disse mais nenhuma palavra a ela. Fiquei petrificado, imaginando o que aquelas palavras realmente poderiam significar. Então, olhei para o aplicativo e lembrei onde deveria deixá-la: uma farmácia. Não liguei para a polícia, mas tenho certeza que o marido dela, ou quem quer que fosse do outro lado da linha, já tinha feito isso. Parei o carro e pedi para ela sair, prometendo que devolveria o dinheiro da corrida. Ela tentou argumentar, dizendo que já tinha pago, mas como alguns de vocês sabem, esse não é o caso. Cancelei a corrida, disse que não sairia do lugar até que ela saísse, e depois de uma breve resistência, ela acabou descendo. Eu não sei qual era a situação dela, mas sabia que eu não poderia fazer parte dela. Eu moro aqui em Los Angeles, e como você provavelmente já sabe, se você não tem um carro por aqui, está praticamente perdido. Por essa razão, o Uber e o Lyft se tornaram alternativas extremamente populares aos ônibus e trens. Eu só tive uma experiência ruim com um motorista do Uber, mas foi o suficiente para me deixar bem desconfortável. Embora eu tenha quase certeza de que a empresa o demitiu após o incidente, isso me deixou com uma sensação muito negativa por um bom tempo. Depois disso, decidi dar um tempo nos aplicativos de carona. Tudo começou quando eu fiz uma corrida de Uber de La Brea para Crenshaw. Assim que estava prestes a sair do carro, o motorista me perguntou se eu ia dar 5 estrelas para ele. Normalmente, eu diria sim, claro, mas esse cara estava atrasado, não foi nem um pouco amigável, e eu tive uma sensação ruim durante todo o trajeto. Então, ao invés de garantir que daria a nota máxima, respondi: "Não sei, talvez, veremos." Quando fui abrir a porta de trás para sair, ouvi um clique. As portas estavam trancadas. Tentei abrir, mas estavam bloqueadas. Olhei para o motorista com uma expressão do tipo muito engraçado, mas ele respondeu: "Me dá 5 estrelas e eu destravo as portas." Eu, obviamente, não ia dar 5 estrelas depois disso. Então, respondi direto: "Não, os motoristas que merecem 5 estrelas deixam seus passageiros saírem no destino." Achei que, depois disso, ele fosse destravar as portas, já que não queria prejudicar sua avaliação, mas ele não fez isso. Manteve as portas trancadas e repetiu: "Sem 5 estrelas, sem saída." Foi então que eu disse: ok, eu te dou uma boa avaliação." Peguei meu celular, mas ele simplesmente o arrancou da minha mão e começou a escrever uma avaliação para si mesmo. Eu já tinha decidido que iria denunciá-lo para o Uber, mas tentei ser educado para pegar meu celular de volta. No entanto, ele jogou o telefone no chão e começou a dirigir. Eu não faço ideia do que poderia ter acontecido se um policial não tivesse passado naquele exato momento,
quando comecei a gritar por ajuda. O policial parou o Uber, e eu consegui sair do carro, enquanto o motorista tentava explicar que tudo não passava de um mal-entendido. Ele não foi preso, mas o Uber me garantiu que ele foi demitido. No fim das contas, só espero que eles tenham melhorado o processo de seleção dos motoristas, para que algo assim nunca aconteça com mais ninguém. Há pouco mais de 2 anos, peguei a corrida mais importante da minha breve carreira como motorista de táxi. Tinha perdido meu emprego como gerente de uma cafeteria onde trabalhava e, para pagar o aluguel, me cadastrei no Uber para ganhar algum dinheiro. No início, foi uma verdadeira bênção, e vou lançar um aviso antes de usar alguns clichês comuns. Sim, eu podia fazer meus próprios horários, ser meu próprio chefe e conhecer pessoas interessantes. Já sei, isso já é bem batido, mas era verdade. Considerando que eu estava em um ponto baixo na minha carreira, não era algo tão ruim. Foi então que conheci Amy. Amy não é o nome verdadeiro dessa garota, mas ao final da história você entenderá o motivo pelo qual alterei alguns detalhes para proteger os inocentes, por assim dizer. Amy era bonita, tinha uma avaliação de 4 estrelas e sempre dava boas gorjetas, basicamente, o passageiro dos sonhos. Mas para mim, ela era muito mais do que isso. Nunca me conectei tão rápido com alguém como aconteceu com Amy. Tudo começou quando perguntei como tinha sido o dia dela, ao pegá-la por volta das 6 da tarde de uma sexta-feira. Ela estava animada e disse que sua semana tinha sido razoável, mas comentou que estava engolindo sapo, indo até a casa do ex para pegar alguns pertences. Se fizesse isso logo, poderia aproveitar o resto do fim de semana sem se preocupar com isso. Eu também não sabia o que engolir o sapo significava, mas ela explicou que era uma citação de Mark Twain que dizia algo como: se a primeira coisa que você faz pela manhã é comer o sapo, então você pode seguir o dia com a satisfação de que essa foi, provavelmente, a pior coisa que vai acontecer. Basicamente, é a ideia de fazer logo o que é desagradável para poder relaxar depois. Gostei dessa ideia e passei a gostar ainda mais de Amy. A conversa fluiu naturalmente, indo de ex-namorados a citações que gostávamos, de literatura e esportes. Era uma conversa completamente desorganizada, mas parecia que nos complementávamos a cada troca de assunto. No final da corrida, eu estava com borboletas no estômago. Quando prometi pegá-la de novo se ela precisasse, ela respondeu: por que esperar? Então, arrancou um pedaço de papel da bolsa, escreveu seu número com um batom e me entregou. Eu me senti no topo do mundo. Ela era inteligente, engraçada e incrivelmente charmosa. E, de alguma forma, parecia interessada em mim. Estava tão empolgado com a ideia de convidá-la para sair que tive que me controlar para não mandar uma mensagem logo de cara. Precisava agir com calma, certo? Então, foi isso que fiz. Tentei focar no trabalho, deixá-la fazer as coisas dela, e quem sabe mandar uma mensagem na manhã seguinte. Mas não consegui esperar tanto. Quando terminei minhas corridas, enviei uma mensagem rápida, dizendo que ela poderia me avisar se estivesse livre para tomar um café no fim de semana. Depois jantei, joguei um pouco de Xbox e fui dormir por volta das 3 da manhã. Acordei com o som familiar do celular vibrando na mesa de cabeceira. Abri um olho e vi número desconhecido na tela. A primeira coisa que pensei foi: por que ela estaria me ligando de um número desconhecido se eu já tinha salvo o contato dela? Mesmo confuso e meio sonolento, atendi, esperando que fosse ela. Disse alô e, imediatamente, fiquei confuso ao ouvir a voz de um homem do outro lado da linha. Ele se dirigiu a mim pelo nome, perguntou se eu trabalhava para o Uber e, quando confirmei, ele disse que era da polícia e perguntou se poderia vir até minha casa. Na hora, perguntei do que se tratava, e ele respondeu que seria melhor conversar em particular. Agora, não sou idiota. Não sou particularmente contra a polícia, mas sei muito bem que não é uma boa ideia falar com um policial sem a presença de um advogado. A questão era: será que eu tinha infringido alguma lei de trânsito?
Por que esse cara estava sendo tão evasivo sobre o motivo da visita? Insisti para saber o que estava acontecendo antes de concordar com o encontro. Ele suspirou e então explicou que uma das minhas passageiras havia sido reportada como desaparecida e que ele esperava que eu pudesse ajudar na investigação. Sei que foi estupidez minha, mas a primeira coisa que fiz foi soltar M. Houve uma pausa e ele respondeu: acho que precisamos conversar, não acha? 2 oficiais vieram à minha casa mais tarde naquele dia. Eu só queria ajudar de todas as maneiras possíveis. Lembro-me de ter oferecido café e depois me lancei em uma longa explicação sobre como ele havia mencionado que a corrida era para visitar o ex. Talvez, pensei, ele tivesse feito algo com ela. Mas, estranhamente, os detetives não pareciam muito interessados no ex-namorado. A pessoa que eles estavam realmente interessados era em mim. Sentir o chão sumir sob meus pés foi o que senti quando me perguntaram se ele havia voltado para o meu carro após pegar seus pertences. Eu disse que não, que uma viagem de ida e volta teria feito sentido, mas que ela poderia querer conversar com o ex para ter um fechamento, sabe, coisas típicas de término. Então perguntaram se eu podia provar que ela saiu do meu carro, e felizmente eu podia. O melhor conselho que recebi foi instalar uma câmera dupla no carro, que gravava tanto o interior quanto o exterior. A boa notícia era que eu tinha gravação, provando que ela não voltou para o carro. A má notícia? Acredite ou não, a câmera estava sem bateria. Parecia uma piada de mau gosto comigo mesmo. Seria engraçado se a situação não fosse eu sendo algemado. Não sei se os policiais acharam que eu estava tentando destruir a gravação ou algo assim, mas eles pegaram a câmera e disseram que eu estava preso. Simples assim. Eu sabia que, assim que a câmera fosse carregada, tudo o que eu tinha dito seria confirmado. Mas, até lá, sentado naquela cela, catastrófico, imaginando que a câmera estivesse quebrada e que eu acabaria acusado de assassinato, foi, sem dúvida, a experiência mais aterrorizante da minha vida. Quando eu estava prestes a perder a cabeça de tanto me preocupar, um oficial abriu a porta e basicamente disse: "Desculpe por isso, você está livre para ir." Eu ainda estava tremendo enquanto saía de lá. Eles me perguntaram se eu precisava de um táxi ou um Uber e nem sequer me deram uma carona para casa. Eu estava furioso com a polícia até ser chamado para comparecer ao tribunal. Depois disso, entendi por que eles suspeitaram de mim. O ex-namorado de Amy não apenas a matou e se livrou do corpo. Ele elaborou um plano meticuloso para incriminar qualquer motorista que a tivesse levado até lá. Ele fingiu ser o namorado de coração partido, falsificou mensagens de texto e até manipulou gravações de câmeras de segurança. Acredite ou não, tudo isso foi usado contra ele no tribunal, mas, à primeira vista, era compreensível que a polícia me considerasse o principal suspeito. Foi ele quem ligou para a polícia em primeiro lugar, logo após se livrar do corpo, contando uma história triste sobre como eles tinham voltado e que ela queria pegar algumas coisas antes de ser levada de volta. Honestamente, o plano era assustadoramente bem pensado, e eu poderia até ter ficado impressionado se não fosse o fato de que eu era o bode expiatório. Felizmente, ele pegou prisão perpétua no final. Não fui a mais nenhuma das audiências do tribunal. Era muito angustiante ver a família de Amy destruída daquele jeito. Soube do restante pela imprensa local e nacional. Parei de dirigir para o Uber depois disso. Não porque fiquei traumatizado, embora eu mentiria se dissesse que aquilo não me afetou. Na verdade, consegui uma boa oferta para um cargo de gerência em uma cafeteria de uma grande rede. Fiz algumas sessões de terapia, o que realmente ajudou. Por um tempo, estranhamente, eu me culpava pela morte de Amy. Mas, como meu terapeuta me disse, se não fosse eu, teria sido outro motorista. Não podemos nos culpar pelos pecados dos outros.